Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael de Pino Guedes, sou especialista em periodontia, especialista em prótese, sou professor da disciplina de periodontia básica da Universidade Evangélica, faço parte da equipe de professores de periodontia composta pelo professor Dr. Henrique Carneiro, pelo professor Dr. Olegário Neto e por mim. Nós somos responsáveis pela disciplina de periodontia do curso de graduação do Evangélica. Nós começaremos uma gravação agora referente à disciplina de periodontia básica, falando principalmente do controle químico e físico do biofilme dental. Essas referências elas estão disponíveis para os nossos alunos na minha biblioteca. Então é importante que os alunos possam acessar essas disciplinas, essas referências que fazem parte da nossa aula e fazem parte da disciplina de periodontia. Então, o aluno acessando a minha biblioteca, ele tem acesso a todo esse conteúdo e facilitando de maneira muito importante o desenvolvimento das aulas e do aprendizado do aluno. Bom, controle clínico da placa bacteriana. Quais são os objetivos? Verificar a importância do controle do biofilme dentário e entender que os elementos do controle do biofilme incluem a limpeza mecânica e métodos químicos conjugados. E no decorrer dessa explanação, dessa aula, nós explicaremos todos esses tipos de métodos, suas indicações, maneiras de realizá-lo, enfim, tudo relacionado ao controle químico e físico do biofilme. Por que o controle químico e físico do biofilme é importante? É importante principalmente para quê? Para num caso como esse daqui, do periodontite bem avançada, do periodontite quase de maneira irreversível, é que nós possamos o quê? Que os nossos pacientes evitem de chegar nesse caso, nesse tipo de situação. Então, por isso é importante que nós saibamos a maneira correta de indicar uma escova dental, a maneira correta desse paciente utilizar essa escova, a maneira de usar um fio dental, a maneira de usar um creme ou uma pasta dental, as indicações, existem vários produtos disponíveis no mercado e principalmente com os colutórios, que são os produtos vendidos para bochecho. E hoje nós vamos apresentar nessa aula as indicações, se eles têm vantagem, se eles não têm vantagem, quando usá-los. Ok? Então vamos lá. A ADA, que é a American Dental Association, o que ela diz? Ela recomenda que os indivíduos façam escovação ao menos 2 vezes ao dia e usem o fio dental ou outros limpadores interdentais no mínimo 1 vez ao dia para remover de maneira eficaz a placa bacteriana e prevenir a gengivite. No livro do Linde, ele cita, numa passagem de controle químico, mais de 10 artigos relacionados às lesões periodontais. Olha o que ele fala nessa definição aqui. As lesões periodontais são encontradas predominantemente em locais interdentais. E assim, apesar da escovação, não é suficiente para controlar as doenças gengivais e periodontais. O que ele fala com isso daqui? Que a maioria das doenças periodontais, ela tem início em qual local? No local de difícil higienização, um local onde as nossas escovas, só as escovas, não conseguem por si só remover aquele biofilme e fazer um controle efetivo da placa dental. Então, necessitando de um complemento, que nesse caso é o fio dental. E nós vamos explicar bastante aqui no decorrer das aulas o conjugamento da utilização escova de dente, fio ou fita dental. Então, na hora que eu falar o fio, pode-se entender que seja fita dental. Pois na hora que eu for explicar basicamente sobre o fio e a fita, eu vou explicar as principais diferenças entre ambos. Mas o importante é o que? No artigo, vários artigos citados nesse capítulo do livro do Linde, que ele fala que as lesões são encontradas predominantemente em locais interdentais. Então, elas se iniciam predominantemente em locais interdentais, de difícil limpeza, que às vezes só com a escova nós não conseguimos fazer essa higienização. Então, a higiene oral, ela refere-se ao quê? Ao esforço do paciente em
remover o biofilme dental. Então, qual é a importância da gente motivar, informar e ter a frequência da disciplina? Que eu dependo muito do paciente. Então, depois que eu fiz a parte do cirurgião dentista, de remover aquele biofilme, às vezes de tratar aquela periodontite, remover aqueles cálculos presentes, que é muito difícil ou quase impossível o paciente remover o cálculo, mas no princípio ele consegue, com a escovação correta, com o fio dental correto, com a técnica correta, com a frequência correta, ele consegue evitar e até diminuir muito o número de gengivite e a progressão da doença. Então é importante que eu, cirurgião dentista, faça o quê? Motive. Meu paciente ele tem que estar motivado. E muitas vezes, em casos de pacientes que já tiveram periodontite, estão em tratamento, a motivação dele tem que ser muito maior, porque ele tem que fazer essa escovação diariamente e na frequência que nós vamos determinar, de acordo com a progressão de doença, de acordo com a condição periodontal que esse paciente tem, de acordo com o número de dentes, se ele tem restaurações, muitas restaurações. Hoje em dia é muito comum a gente ter pacientes com implantes, então o cuidado que nós temos que ter com esses pacientes são muito maiores. E mesmo assim, com próteses faciais removíveis, prótese total, o paciente tem que fazer a higienização também, cabe a nós, cirurgião dentista, ensinarmos a ele. E tirarmos da cabeça dele aquelas coisas que eles usavam desde os primórdios, desde o avô usava, a avó usava, o pai usava, e às vezes eram métodos incorretos de higienização. Mas não cabe a nós só falar que ele está errado. Cabe a nós, cirurgião dentista, mostrarmos o porquê que ele está errado. E mostrarmos as vantagens dele fazer de maneira correta. E não é fácil. Então a gente muitas vezes entra em situações complicadas para poder explicar isso. Então a gente tem um artigo aqui explicando sobre o quê? Que o ambiente oral, a boca, é um sistema aberto e favorável à colonização de microbactérias, microbiana. O que acontece? Existem centenas de micro-organismos na boca, mas eles se equilibram. Então, o micro-organismo ruim e o micro-organismo bom, eles estão em equilíbrio. Quando ocorre o desequilíbrio desse, é importante o quê? Que nós possamos intervir. Então, muitas vezes, algumas doenças periodontais, elas são agravadas por condições sistêmicas. Mas mesmo tendo esse agravamento das condições sistêmicas, o paciente tem que o quê? Higienizar corretamente. Para quê? Para diminuir esse malefício que vai ocorrer. Então, no entanto, cada local da boca, dente, língua, palato, pode apresentar um ambiente e uma biogeografia que é única, alterando a proliferação microbiana. Então, cabe o quê? Ao cirurgião dentista poder orientar o paciente que ele não deve escovar só dente. Ele tem que escovar as gengivas, os utensílios gengivais, tem que dar uma atenção muito grande à língua. Ele tem que escovar a língua também de maneira correta. E nós vamos explicar quais são os métodos e os mecanismos que eles vão usar para poder fazer isso. Então, hoje, o nosso paciente, quando ele chega no supermercado ou na farmácia, normalmente ele vai no supermercado e compra, naquela gôndola, na parte de disposição de material, ele encontra uma gama muito grande de escovas dentais. Então, nesse decorrer da aula, nós vamos começar o quê? Do princípio. Qual que é o principal mecanismo que a gente tem para poder fazer o controle do biofilme? O primeiro é a escova dental. E nós vamos explicar as diferenças dos tipos de escovas, vamos falar também das escovas elétricas. Mas vamos voltando aqui ao assunto da escova de dente. O que é o importante nela? O tamanho. Então, na hora que a gente chega para comprar, tem vários tamanhos. Tamanhos de quê? Tanto da cabeça da escova, que é essa parte ativa, como da parte de empunhadura dela, tanto em tamanho, tanto em largura, tanto em gripe de pegada, alguns são emborrachados, outros são plásticos, vai tendo a diferença. O desenho da cabeça, o desenho das cerdas, o comprimento desse cabo da escova, outra coisa muito importante que a gente tem que focar e saber explicar para os nossos pacientes, a rigidez das cerdas e a disposição das cerdas. Então, existem cada tipo de cerda e disposição para cada tipo de paciente, para cada tipo de periodonto. Às vezes temos um periodonto mais fino, um periodonto menos espesso, um periodonto que já teve uma doença periodontal, uma mucosa que está com implante, com restauração protética do implante, uma restauração protética. Hoje é muito comum termos restaurações, facetas, tanto em resina quanto em porcelanas. Então, o cuidado que eu tenho que ter com
parte gengival dessas restaurações é muito grande. E mesmo em pacientes que usam próteses parciais removíveis, com metálicas. Então, aqueles dentes de suporte, eu tenho que ter um cuidado muito diferente do que eu tenho num dente normal. E temos também pacientes que usam aparelhos ortodônticos. A escovação tem que ser diferente, o tipo de escova tem que ser diferente, os métodos, tanto químico como físico, tem que ser diferente. Nós temos que saber como indicar isso para os nossos pacientes. As considerações importantes que nós temos ao recomendar uma escova. Ela deve ser individualizada. Então, antes de indicar uma escova ao meu paciente, eu tenho que fazer uma boa anamnese, fazer um bom exame clínico, ver como que estão aqueles dentes, ver a disposição dos dentes, ver o tipo de restauração que esse paciente tem, a facilidade do uso para o paciente. Às vezes o paciente tem algum problema motor, alguma deficiência física para escovar. Então eu tenho que adequar o meio de higiene, o meio de limpeza a esse meu paciente. Outra coisa muito importante que eu tenho que ter, toda vez que eu for fazer a consulta com o meu paciente, eu tenho que pedir para quê? Para que ele traga para mim tudo que ele usa para fazer a higiene dele. A escova, o tipo de creme dental, a pasta de dente que ele usa, o fio que ele usa. Se ele usa alguma coisa para bochecha, ele tem que trazer para a gente. Se ele usa alguma coisa diferente, na minha anamnese eu tenho que perguntar para ele, a senhora faz bochecha com alguma coisa? Antes de escovar o dente, o senhor usa limão? É muito comum ter pacientes que usam limão. O senhor costuma adicionar bicarbonato, algum tipo de pó, junto com a pasta de dente, ou sem a pasta de dente? O senhor costuma fazer isso? É muito importante que eu tenha isso em mente, e tenha isso na minha anamnese, para que eu possa fazer uma recomendação individualizada para o meu paciente. Mas, em resumo, a gente pode falar o quê? Na dúvida, eu tenho que indicar para o meu paciente uma escova sempre macia ou extra macia e cabeça pequena. Nós vamos ver por que disso, para que não traga tanto malefício para o paciente no uso errado. Por isso que é importante a individualização de cada paciente. E mostrar para o paciente o quê? Que a escovação errada, a escova errada, a técnica errada, meios químicos, de qualquer que sejam, de maneira errada, eles fazem o que? Eles contribuem, não só eles fazem, mas ela é multifatorial isso. Abrasão cervical e retração gengival. Então, como nós temos uma escova muito dura, escova que está antiga, tem muito tempo que o paciente está usando essa escova, a escova é perigosa e ela contribui enormemente para abrasões cervicais. Escovação horizontal vigorosa. Por isso que é importante, na hora que eu faço minha anamnese, na hora que eu vou fazer a primeira consulta do paciente, que ele traga a escova. Através da escova dele, eu consigo entender muito sobre ele, como a força que ele usa. Olhar, vamos ver se ele tem um braço forte, se é um paciente forte. A gente tem que saber disso aí, para poder indicar o tipo de escova. Dentifrícios extremamente abrasivos. Existem, mas na grande maioria, hoje eles já vêm com a abrasividade indicada para escovação. Só que tem pacientes que adicionam bicarbonato, adicionam outras substâncias, tem gente que adiciona até sal para escovar dentro. A gente tem que perguntar para o paciente, né? E mostrar para ele a maneira correta dele fazer isso, para que ele não tenha prejuízo em sua saúde. Então, um dos principais meios mecânicos para o controle do biofilme, o mais básico e mais acessível a todos os pacientes, é a escova dental e o fio dental. Então, a gente vê o quê? Que os métodos mecânicos para o controle do biofilme são muitos. Então, o paciente e ele tem que ter escova, tem que ter o fio, tem que ter um creme dental, às vezes ele tem que ter uma escova elétrica entrando para ajudar. Hoje existem escovas elétricas bem indicadas. Outro elemento que ele tem que ter raspadores de língua, escovadores de língua. Então, isso aqui é o básico que ele tem que ter, antes de ter substâncias para bochecho, que nós vamos ver que vamos ter bastante. Então, a escovação primordial, básico dela tem que ter a escova dental ou escova elétrica e o método auxiliar, que é a fita dental. Em alguns casos, a gente tem que entrar com escovas uni ou bitufo, vou explicar para frente como elas são. Escovas interdentais, muito importante, para pacientes que usam próteses fixas. Ele tem que ter esses mecanismos para que ele possa higienizar e manter aquela prótese, senão só com escova e só com fio dental ele não vai conseguir. Então nós vamos ver aqui como são as indicações para a gente colocar isso aqui.
E nós temos o quê? Que o resultado de uma boa escovação depende de quê? Primeiro, do desenho da escova. Então aqui, gente, aqui não tem qual é o principal, qual que é o melhor ou não. Aqui todos se interagem. Então eu preciso ter um desenho da escova ideal para aquele tipo de paciente. Às vezes o paciente tem uma boca muito pequena, uma boca maior, então ele tem uma amplitude de abertura maior, então tem que ter a escova ideal para que ele possa usar. Na hora que eu vou ensinar ele, eu tenho que ver o quê? Ele tem que ter habilidade para usar. Então não adianta eu dar uma escova, essa escova é a melhor escova que existe, se ele não consegue usar. Se ele não consegue manusear essa escova, não vai adiantar nada. Então eu vou ter que proporcionar isso para ele. Por isso que hoje existe uma gama muito grande de escova. E eu, como cirurgião dentista, como profissional da saúde, eu tenho que saber dessas diferenças que existem. Da frequência de escovação. Então nós vamos ver aqui que o ideal, correto, é que o que a cada alimentação que o paciente faça, ele escove o dente. Mas sabemos também que é difícil com o dia a dia que o paciente faça isso. Mas ele tem que ter o quê? Consciência de que a escovação é muito importante e que ele vai ter que fazer. Quando ele faça, que ele faça da maneira correta, de maneira eficaz. Então, quais são as características de uma escova de dente ideal? Cabeça pequena e reta. Isso, gente, eu estou falando assim, para um periodonto normal, para um periodonto sadio. Então, o básico que a gente vai atender vai ser isso. Mas eu tenho que olhar os meus pacientes, eu tenho que ver como que é isso aí. A empunhadura da minha escova, ela tem que caber na mão do meu paciente, ela tem que estar confortável para que o meu paciente possa fazer o uso dessa escova. E cerdas de nylon macias com pontas arredondadas. Então, a maioria das escovas que a gente encontra hoje comercialmente, das principais marcas, que nós vamos até falar aqui, não focando em uma marca ou outra, mas focando sim em qualidade da escova, em tamanho da cabeça dessa escova, qualidade da cerda, quantidade das cerdas, isso sim é importante, não só focando em marcas. Então a gente encontra muitos tipos de escovas para serem adquiridas comercialmente. Então nós temos várias marcas disponíveis no mercado. A Colgate mesmo, ela tem vários modelos indicados para paciente que fez cirurgia periodontal, paciente que tem um periodonto fino, paciente que tem muita sensibilidade, recessões gengivais, existem escovas ideais. Olha aqui, essa da empresa Curaprox, que é uma empresa suíça, ela tem vários tipos também, mas a cabeça é pequena, mas ela tem vários o quê? Essa numeração aqui, ela se refere à quantidade de cerdas. Então ela tem a escova normal dela, que é 1560, uma escova macia, que é 3.960 cerdas, e tem essa daqui que é a extra macia, que é 5.460 cerdas. Aí nós vamos ver aqui, ó, olha que interessante aqui. A maioria das escovas que nós encontramos aqui, elas têm de 500 a 1.300 cerdas. E essa da Curaprox que a gente mostrou aqui, ela tem 5.460. Tem outras empresas que têm esse tipo também. Então a gente tem que procurar para saber indicar. Mas só para mostrar para vocês qual a diferença. Uma que tem menos cerdas, ela o quê? Eu preciso que o paciente passe essa escova mais vezes pela superfície dental para que ela possa remover aquele biofilme. Uma que eu tenho mais cerdas, ou menos vezes que esse paciente passe, eu já tenho uma limpeza muito maior. Então isso é importante para quê? Porque o paciente muito forte, que quer escovar muito vigorosamente, uma escova que eu tenho mais cerdas e que seja macia, ela é mais indicada para esse paciente. Para quê? Para que ele não traumatize aquele tecido periodontal, aquela gengiva em volta do dente, uma mucosa em volta de uma restauração subimplante, porque é muito importante. Você imagina ele fazendo todo dia, com aquela força excessiva, usando meios químicos que vão trazer transtornos para esse tecido, não é legal. Então isso é importante, na hora que a gente vai indicar a escova, que a gente pegue, vamos lá pegar da Oral-B, vamos ver quantas cerdas ela tem, teste, o dentista compra ela antes, ou peça, algumas empresas distribuem essas escovas para a gente que a gente possa testar antes de fornecer para os nossos pacientes. Outra coisa importante que nós temos que falar para os nossos pacientes é o quê? A frequência de uso e substituição. Então existe um trabalho de 99, que ó, com 15 dias de uso da escova normal, estou falando de extra macia, não estamos falando de marca. Ela já ocorre o quê? Um arredondamento parcial das cerdas. E com 45 dias, ela já tem o quê? Uma excessiva divergência das cerdas. A gente fala assim, as pernas das cerdas já estão todas, não estão mais na posição normal que eram para elas estar.
Isso é importante para quê? Para me mostrar para o meu paciente que ele vai ter que trocar. Então, quando a gente está fazendo o tratamento do paciente, às vezes é um paciente novo que a gente recebe na clínica, no consultório, eu tenho que controlar. Daqui a 2 meses o senhor volta, eu quero ver como está a sua escova. O senhor não compra outro não, traz a mesma escova, eu quero ver. Para quê? Ver se ele não está fazendo muita força, se aquela escova foi indicada corretamente para esse paciente. Nós vamos pegando. Então, frequência de substituição. A partir do momento que essas cerdas começam a abrir, já está na hora da gente usar. Tem paciente que usa muito mais tempo. Então, assim, às vezes uma escova não tão macia, uma escova não de tão boa qualidade, com menos tempo de uso, ela já está perdida. Então, às vezes, compensa. Em termos de valor, óbvio, que essas mais macias, as que têm mais cerdas, ela tem um custo um pouco mais elevado. Mas se você for fazer a conta, compensa. Senão essa aqui eu vou ter que trocar mais vezes. Ó. Em menos de 3 meses eu tenho que estar trocando uma escova dessa daqui. Várias formas de escova, vários desenhos de escova. Uma cabeça pequena? Ah, também. Então, com menos de 3 meses, eu tenho que observar se o paciente está usando isso aqui. Então, com 1 mês ele vai estar na situação dessa? Está errado, eu já tenho que começar a controlar ele. Outra escova com outro design diferente, uma escova de cabeça maior, também com as suas cerdas já abertas. Então, normalmente, com 3 meses é o tempo de uso. E não só por isso, nós vamos ver aqui agora que eu tenho que trocar essas escovas porque pela colonização de bactérias nessas escovas também. Então, com 3 meses já tem uma colonização de bactéria grande nessas escovas. E então eu tenho que conseguir trocar ela. Por isso que a gente tem que trocar ela com menos de 3 meses. Às vezes com 3 meses ela não está com as cerdas abertas, mas eu tenho uma colonização de bactéria muito grande nessa minha escova. Por isso eu tenho que informar isso ao meu paciente. E se eu tiver esse controle com o meu paciente, se ele voltar ao meu consultório de 3 em 3 meses, a cada 6 meses, eu tenho que estar controlando essa escova dele. Desde que ele esteja usando a escova convencional. Vamos mostrar da escova elétrica para frente também. Técnicas de escovação. Então, referente às nossas escovas dentais, a partir do momento que nós indicamos essa escova para o paciente, eu vou indicar as técnicas para ele. Eu tenho que ensinar isso para ele também, importante, senão não adianta nada. Então, nós temos algumas técnicas que foram idealizadas para cada tipo de paciente, cada tipo de tecido periodontal. Temos a de rolagem, a técnica de base modificada, a técnica de fones, a técnica de estilmo modificada. Essas são as principais técnicas citadas em literatura. Tem outras, mas com essa aqui a gente consegue resolver a grande maioria dos problemas que acometem nossos pacientes. A técnica de rolagem. Como que significa essa técnica? A técnica baseia em que a escova posicionada em sentido apical, formando um ângulo de 45 graus em relação ao longo eixo. Movimento no sentido coronário, empregando uma pressão moderada. A posição vertical da escova nas áreas anteriores. Então, ele vai estar varrendo de apical para incisal do dente. Essa daqui, ó, como exemplo, a gente pode usar aqui. Ó, essa escova aqui é uma escova de cabeça maior. Então, vamos ver, às vezes um paciente que tem lesões de tecidos moles, às vezes ela não é indicada. Porque com essa escova aqui, o paciente quer escovar o maior número de dentes de uma vez só. Então, às vezes ele faz uma força sem ele notar que ele está fazendo essa força com essa escova. Então, a gente já tem que começar a notar essas diferenças aí. Olha lá, onde que a técnica de rolagem é indicada? Em recessões gengival. Olha essa recessão do paciente aqui. Às vezes ele tem sensibilidade. Então, se ele fizer uma técnica onde ele vai fazer uma escovação no sentido mesiodistal em muitos dentes, ele vai acabar o quê? Friccionando essa gengiva, essa escova na área gengival, fazendo o quê? Esse uso contínuo vai traumatizar essa gengiva aqui. Isso aqui não é da noite para o dia, gente. Isso aqui é um uso contínuo. Imagina que o paciente usando uma escova de cabeça grande, maior e mais dura. Porque muitas vezes o paciente tem na cabeça que o quê? Que quanto mais dura a escova, mais ele consegue escovar o dente. Ou quanto mais abrasiva é aquela substância que ele usa, mais seu dente vai ficar limpo. Então nós vamos ter o quê? Modificando isso na cabeça dele. Eu vou ter que estar mostrando isso para a cabeça dele. Então é muito importante que no nosso consultório a gente faz foto disso aqui. Filma. Não precisa ter uma câmera fotográfica. Posso estar com o meu celular. Eu consigo fazer foto com o meu celular e mostrar isso para o meu paciente. Isso é irreversível. Perdeu aqui, ó. Perdeu o tecido ósseo, perdeu o tecido gengival. É importante. Eu tenho que paralisar isso aqui e tentar repor isso aqui de outra maneira, com cirurgias periodontais que sejam. Mas ele tem que paralisar isso aqui, ó.
Isso aqui, muito provavelmente, esse paciente ele está usando a escova errada, a técnica errada, substâncias químicas erradas, tem problema de oclusão, pode ter usado aparelho, não sei, a gente tem que avaliar isso aqui. Mas a função minha é o que nesse momento? É paralisar isso aqui, mostrar para ele, opa, isso aqui está errado. Então você está fazendo alguma coisa de maneira errada. E cabe o quê? A mim, dentista, me associar junto ao paciente para que isso não aconteça mais. Entendeu? Técnica de base é uma técnica sulcular. Então foi criada em 1940. Então já é uma técnica antiga, bastante estudada, bastante citada, bem divulgada. Então as cerdas nessa técnica, elas penetram no sulco gengival. Então quando eu uso, gente, então a gente precisa o quê? Entender o quê? Então se essa cerda penetra no meu sulco gengival, eu preciso de o quê? Eu posso usar uma cerda muito dura? Não posso. Porque se eu errar na minha técnica de escovação, na minha força de escovação, eu vou fazer o quê? Vou estar traumatizando esse tecido. E nós sabemos que esse é o tecido de defesa, a primeira defesa que a gente tem contra os agentes externos. Então, se já é um dente que eu tenho uma restauração, eu tenho que ter mais cuidado ainda. Porque por si só, naquela restauração, já vai ser um local mecânico de aderência para o meu biofilme. Então eu tenho que ter um controle muito maior, eu tenho que conscientizar mais o meu paciente para que essa restauração venha durar muito mais tempo de maneira saudável na boca do paciente. Então o que essa técnica de base ela fala? Então as cerdas penetram no sulco gengival formando um ângulo de 45 graus em relação ao longo eixo do dente. Pressão delicada. Então todas as vezes que a gente for falar para o nosso paciente como escovar o dente, ele tem que ter pressão delicada. Então pressão delicada eu vou ter que ter o quê? Pegar na mão dele, eu vou ter que ensinar ele a fazer essa pressão delicada. Com a escova certa, da maneira correta. Senão ele vai fazer da mesma maneira que ele sempre fez na vida. E não é fácil a gente mudar hábitos, mas cabe o quê? Como naqueles primeiros slides que nós falamos lá, eu tenho que motivar, ensinar, cobrar do meu paciente. E eu tenho que estar motivando sempre, senão ele desanima de fazer isso aqui. Até ele acostumar a fazer da maneira correta. Então lá, nas técnicas da gente fazer de base, 45 graus ao longo eixo do dente. Outra maneira aqui, ó, escovação com a escova de cabeça grande, o paciente acaba acostumando a errar, porque ela não vai entrar da maneira certa, principalmente nas regiões posteriores. Ele vai colocar numa posição inclinada essa escova, já vou estar fazendo o quê? Prejuízo e não vou estar usando a técnica de maneira correta. Então é muito importante eu fazer isso, ensinar ele, corrigir ele novamente, trago ele no consultório novamente. Na nossa clínica, nós vamos trazer o paciente novamente. Para quê? Para a gente ver ele escovando, eu tenho que ver ele escovando. Não adianta eu falar, só falar não adianta. Eu vou pegar ele, eu vou ver ele escovando. Ele vai escovar na minha frente, até ele adestrar. A gente fala adestramento manual. Ele tem que aprender a fazer isso. Olha lá, a gente fazendo na região posterior, 45 graus, essas cerdas vão penetrar no sulco da maneira correta. Então, por isso que eu preciso ter umas cerdas mais macias ou outras extra macias. Fazer um movimento vibratório, vou varrer na minha face oclusal, vou fazer, a gente fala, um movimento de vai e vem, só na face oclusal, não todos os dentes de uma vez, fazendo de 2 em 2 dentes, mais seguro, menos problemático para o paciente acertar. Então, que é a forma correta no desenho, 45 graus. Às vezes, se eu falar para o paciente, você tem que colocar essa escova no ângulo de 45, fica difícil para ele entender isso. Então, eu tenho que pegar, mostrar para ele, pega um espelho, ele vai estar na frente do espelho, eu vou mostrar para ele poder fazer isso. Uma técnica muito utilizada também, a técnica de base modificada. Olha que legal essa aqui. Ela serve como indicação tanto para tecidos saudáveis quanto tecidos comprometidos periodontalmente. Então, tecidos que estão com inflamação, estou fazendo um tratamento, curativo, regenerativo disso. Tecidos que estão com recessão, eu tenho que cuidar desse tecido, eu tenho que mostrar para o paciente qual é a região. Então, às vezes, o paciente ele vai ter duas técnicas de escovação na boca, na mesma boca, porque às vezes ele tem um lugar que ele está com recessão, outro lugar é saudável. Eu preciso manter isso aí, eu preciso adestrar ele de maneira correta para quê? Para que ele faça isso e mantenha esses tecidos saudáveis. Técnica de fones, quando ela é indicada, principalmente em crianças, pacientes idosos, pacientes com dificuldades motoras, essa técnica, às vezes, ela não é a técnica fixa, às vezes é uma técnica transitória, às vezes o paciente está passando por um problema, está difícil para ele higienizar, então essa técnica a gente vai usar por um período, junto com outros meios que nós vamos passar aqui, mas não é uma técnica que vai usar para sempre, é uma técnica que ela, a desvantagem dela, o risco potencial de agressão tecidual,
Por quê? Porque o paciente vai fazer ela de maneira boca cerrada, boca fechada. Então, ele vai escovar o maior número de dentes com a boca cerrada. Então, ele vai fazer movimentos circulares com a boca fechada. É difícil ele controlar isso. Então, a gente existe essa técnica, saber para quando ela é indicada e como que nós vamos fazer. E, na maioria dos casos, nós vamos usar ela de maneira o quê? Transitória, por um período de tempo curto, até que cesse essas dificuldades que esse paciente está tendo. E ela, muitas das vezes, ela é conjugada com outras técnicas e com outros equipamentos. Nós vamos passar aqui no decorrer, só para saber que a gente tem. Técnica horizontal, desvantagem, incapacidade de higienizar totalmente a coroa, menosprezo das áreas cervicais, gente. Escova de cabeça maior, média para maior, difícil, o paciente acaba involuntariamente ele quer escovar todos os dentes de uma vez só, isso não é legal também para a gente fazer. E essa técnica ela tem um potencial de agressão maior. Técnica de estímulo modificada, também bastante divulgada, o que ela fala? Indicada também para pacientes com recessão gengival, ângulo menor de 45 graus, movimento vibratório. Então, o que a gente pode, assim, resumindo, sobre essas técnicas, principalmente quando o paciente tem algum problema gengival, de recessão, ou estão fazendo um tratamento de raspagem, um tratamento periodontal nele, às vezes está com uma periodontite, nós estamos naquele processo de raspagem desse paciente. O que é o indicado para esse paciente, gente? De tudo que a gente viu até agora, por aqui, sem falar de meios químicos, hein? É que seja o quê? Uma escova de cabeça pequena, de macia a extra macia. Isso é o fundamental. É o primeiro que eu tenho que ter e depois indicar a técnica correta para ele. Qual que é o problema dessa técnica de estímulo? Ele não introduz as cerdas no sulco. Então, às vezes eu estou com um paciente que está com um problema periodontal, eu preciso que ele escove naquele sulco. Óbvio que pacientes com recessão gengival já está com a recessão. O sulco já está bem curtinho, então às vezes é até ideal que no primeiro momento, até que eu adesse, até que eu consiga controlar essa força de escovação desse paciente, que ele não faça a força em sulco. Ok? Técnica de escovação mais adotada, é um trabalho de Brito de 99, mas basicamente são essas técnicas que nós falamos, a técnica de base, quase 50%, e a técnica de base modificada. Então, a técnica é muito interessante a gente saber, uma técnica que o paciente ele acaba se acostumando a fazer com ela, desde que eu dei ele escova ideal, e ele vai conseguir. E existem algumas escovas elétricas que nós conseguimos instituir essa técnica também, que eu vou falar na frente na parte das escovas elétricas. Escovação da língua. O que nós vemos normalmente são os pacientes utilizando da escova dental para escovar a língua. Está errado? Não está errado, mas a escova dental ela foi feita para escovar o dente, aqueles tecidos gengivais próximos ao dente. O que acontece? Às vezes a gente vai escovar com a escova dental, a gente tem uma escova macia ou extra macia, eu acabo estragando ela mais rápido. E não acaba tendo o efeito desejado sobre a escovação da língua. Por quê? A língua é um reservatório de micro-organismo. Então a língua ela está com influência muito direta e grande em que? A minha litose. Às vezes a gente vê um paciente que não escova, ninguém nunca ensinou ele a escovar a língua. Existem escovas dentais que no dorso da escova ela tem uma borracha que ela é um pouco mais rígida do que as cerdas, que facilitam a higienização dessa língua. Mas o que acontece hoje? Hoje nós temos mecanismos, instrumentos próprios para fazer a escovação da língua. Então nós temos os raspadores linguais, nós temos a escova para a língua, que ela é formada por cerdas, umas cerdas mais não tão macias, mas umas cerdas apropriadas para poder escovar aquele dorso da língua, escovar aquela saburra. E no dorso dessa escova para a língua, ela tem um raspador lingual. Então a gente escova e depois a gente raspa aquela saburra que fica sobre a língua. É um método assim, importantíssimo, fundamental também. Difícil a gente falar que tem que abrir mão disso aqui. Então é um método que a gente tem que incorporar aos nossos pacientes também. Maneira de escovar. Só que a gente escovando com escova, a gente não consegue remover toda aquela sabor que fica em línguas. Existem línguas pilosas, vamos encontrar na clínica pacientes com língua pilosa, a gente não consegue escovar com isso aqui. Então, línguas mais desenhadas, língua com papilas mais desenhadas em cima dela aqui. Então, a gente tem que ter o quê? Um método correto. Então, isso aqui, gente, a gente está falando só do físico. A gente usar os mecanismos químicos para poder auxiliar, mas eu preciso ter o físico primeiro.
Então, um paciente na condição normal, ele vai ter que usar tanto a escova, o fio dental e essa técnica de raspagem de língua. Raspadores são muito fáceis de encontrar, agora as escovas talvez não encontramos com tanta facilidade nas farmácias, no mercado, mas pela internet a gente consegue comprar e pedir. Ela vai ter a mesma durabilidade da escova, às vezes um pouquinho mais, a gente consegue durar ela um pouquinho mais, mas eu vou ter que trocar ela também. Então a gente dá prioridade, preferência para quem? Para a escova de língua com cerdas e o raspador. Então ela vai ter a cerda e o raspador, como nós mostramos nesse anterior. Então, vamos lá. Se a gente pode chamar de métodos auxiliares, né? O fio e a fita dental, tanto faz. Fio ou fita dental. Às vezes o paciente tem mais dificuldade de manusear, a fita dental é mais ideal para ele, que a fita dental consegue limpar um espaço de dente interproximal maior. Mas vamos lá. O que eu quero que vocês entendam sobre os métodos auxiliares? Que é o quê? O fio dental é indispensável. Ponto. Qual fio eu vou usar? Aí é outra história. Ele é indispensável, eu tenho que usar o fio dental. Por quê? Nós mostramos lá nas técnicas de escovação que, diferente da minha escova que eu estou usando, ela não consegue higienizar de maneira correta quem? As faces interproximais. E em artigos que o Lídio citou, são o primeiro lugar onde a bactéria vai aderir ali. Por quê? Porque eu não estou escovando. É o lugar mais difícil de escovar. Então eu preciso de quem? Fio dental. Os nossos fios dentais são constituídos, nas suas grandes maiorias, de sedas ou fibra de nylon, podendo ser revestido com cera e até com sabor. Tem alguns que têm sabor. Nossa, Rafael, mas se eu usar esse fio, essa cera não vai ficar no meu dente? Ela não vai ficar no dente. Para que é indicado esse fio ou fita dental com cera? Às vezes o paciente tem os dentes muito próximos, difícil dele passar ali no fio se ele não tiver encerado. Então, com essa cera, o que? Ele facilita a passagem desse fio. Então, para ele fica um jeito mais fácil dele usar. Entendeu? Então, facilita. Porque tanto como na escova dental, eu vou mostrar para vocês. Existe uma gama de fio dental para a gente comprar na dental também, na farmácia, na dental, no supermercado ou na farmácia. Então, a fita dental, a diferença dela foi o quê? Que ela consegue abraçar uma superfície maior de contato do dente. Às vezes o paciente que teve um problema periodontal, teve que fazer uma raspagem, uma cirurgia periodontal, ele está com aquele dente que a gente chama de dente mais com a coroa clínica alongada, que ela está com um espaço longe do tecido gengival, às vezes a fita dental é mais indicada para esse paciente. Então eu vou definir isso que na minha anamnese, no meu exame físico, no meu exame clínico e principalmente que o paciente usando. Eu vou ter que ensinar ele a usar e vamos mostrar aqui as técnicas para usar. Então hoje, para a gente comprar, existe uma gama, tudo com sabor de menta, sabor sem sabor, sabor de várias coisas. Tá? Então isso não interfere, você precisa usar. E que seja o quê? Uma fita, um fio que ele consiga passar sem que o fio arrebente toda hora. Então, às vezes, ele está usando, ele para, doutor, eu não estou conseguindo usar porque meu fio arrebenta toda hora. Aí, às vezes, vamos mudar para um que tem uma cera, que tem uma superfície lubrificada para que ele possa passar. Às vezes, um fiozinho mais fino ele vai conseguir passar de maneira melhor. Então, eu tenho que mostrar isso para ele, para que ele possa usar. E dentre as técnicas de usar, a manual, eu vou ter que olhar. Às vezes é muito difícil o paciente adestrar a sua mão para ele poder fazer isso daqui. Então eu vou ter que amarrar nas duas mãos. Normalmente cortamos um pedaço de 30 centímetros e vamos desenrolando à medida que a gente vai passando. Mostrar para o paciente que ele tem que escolher um lugar para ele começar, para ele não perder nenhum lado. Então se ele começar do lado direito, ele vai fazer todo o lado direito, passando para o lado esquerdo, depois do inferior do mesmo lado e fazendo a mesma coisa, senão ele perde. Ele não sabe o que ele vai fazer. Mas o mais importante é o quê? Que na hora que eu passe o fio dental, esse fio dental tem que entrar no suco. O paciente muitas vezes ele usa o fio dental para quê? Para tirar a carne da comida. Normalmente fala, tirar o pesado, o grosso. Mas não é. Então eu tenho que ensinar meu paciente a o quê? A usar o fio dental da maneira correta. Isso demanda tempo, ele vai ter que ir ali na frente do espelho, ele vai investir, a gente fala gastar um tempo, ele vai investir um tempo. E dependendo do tipo de restauração que esse paciente tem, da predisposição que ele tem, ou às vezes ele tem alguma intercorrência física, ou uma intercorrência genética, tem alguma doença estabelecida, tipo uma diabetes, ele tem que ter um cuidado muito, muito, muito maior do que um paciente comum. E isso aqui depende do que? 100% dele. Se eu não colocar isso na consciência dele, que ele tem que limpar, não adianta nada. Então, todo o trabalho que eu fizer vai ter que vir de dois meses, aproximadamente 3 meses, no meu consultório, para que eu possa
fazer a raspagem e nós não vamos surtir aquele efeito desejado, o cuidado que a gente quer ter. Porque nós, como cirurgião dentista, nós queremos tratar o que? A saúde. Então nós temos que evitar o quê? Que a doença se instale. E muitas das doenças periodontais, antes dela, na hora que ela vai se instalar, eu dependo de quem? Né? Às vezes com fio, às vezes com escova de dente, eu consigo evitar isso. Depois que ela se instala, fica muito difícil. Mas mesmo assim eu tenho que usar. E ocorre que o paciente que tem uma gengivite ou está caminhando para periodontite, que a gengiva sangra. O que é a primeira coisa que ele fala? Ó, doutor, eu parei de usar o fio dental, estou passando o fio dental está sangrando minha gengiva. Opa, não é por aí. O fio dental, na superfície saudável, ele não vai sangrar. Às vezes no começo, que a doença está se instalando, ela vai ter um sangramento, que é característico de uma gengivite. Mas eu vou ensinar ele a passar esse fio de maneira correta para que evite que aconteça isso. Okay? Existem maneiras, às vezes o paciente tem dificuldade com a mão, e tem pacientes mais idosos que têm dificuldade de conseguir adestrar sua mão, e nós temos os passa-fios. Então esse passa-fio vai ajudar a gente de maneira, nossa, sensacional. Existem alguns que já vêm com fio instalado, existe outro que o paciente coloca o fio, então isso ajuda. Então hoje não tem desculpa para não passar o fio. E o fio é fundamental. Se eu não tiver adesão do paciente para usar o fio, eu não vou ter que conseguir tratar esse paciente, não vou ter que conseguir controlar a saúde desse paciente. Então, vou ensinar ele a usar e mostrar como que ele usa. Tanto na região superior, ele vai ter que usar. Vai ter que olhar no espelho no começo para ele poder adestrar a mão dele para ele falar. E como eu disse aqui, ó, então existem vários modelos de passa-fio. Já vem alguns que já vêm com fio instalado, facilita demais para o nosso paciente. Outros que o paciente mesmo corta o fio, coloca nesse pedaço aqui. Ele usa por algumas vezes, para depois ele... esse que vem com o fio instalado, ele é descartável, então ele usou, ele vai ter que jogar fora. Esses outros que a gente coloca o fio, ele usou, lavou, guardou e ele pode usar em outras maneiras de usar. E temos também, ó, esse tipo de fio que é muito legal também, o Superfloss, muito indicado para paciente que tem prótese fixa, paciente que usa aparelho ortodôntico, paciente que colocou prótese sobre implante, prótese protocolo, uma prótese fixa, que é a prótese total parafusada sobre implante, que ele tem uma ponta plástica, que é por onde ele insere o fio no dente, ou entre os dentes, ou entre os implantes, e ele tem uma superfície esponjosa, muito legal, para que ele possa fazer o quê? Possa fazer higienização adequada. Esse aqui é descartável. Ele tem um custo um pouco mais elevado, mas ele é indicado. A partir do momento que o paciente colocou uma prótese fixa sobre implante, eu preciso ter esses controles. Se eu não tiver esse tipo de controle, que eu vou perder aquele trabalho que ele fez. Então, esse aqui é um investimento que ele vai fazer o quê? Na manutenção daquele dente. Existe também, a gente chama das agulhinhas, o passa-fio plástico, é igual uma agulha de costurar. Então, ela na parte de trás dela, é por onde a gente passa o fio, laça essa agulha como se fosse uma costura e vou passar naquela superfície, muito indicado para paciente que usa aparelho ortodôntico, facilita demais. E aparelhos pacientes com próteses fixas também. As escovas especiais, o que elas fazem? São usadas em condições que dificultam a higiene dental, em aparelhos, prótese fixa, prótese sobre implante. A gente volta a bater bastante isso aqui. A gente vai ter muito comum a gente indicar. Então, às vezes, a escova de dente convencional não está indicada para aquele tipo de paciente. Eu tenho que usar outro, e principalmente pessoas que têm deficiências físicas ou deficiências motoras. Muito importante olhar isso aqui. Então, às vezes, o paciente teve um mal de Parkinson, teve um síndrome de Down, e eu tenho que inserir esse paciente. Então, para ele quer mesmo escovar o dente dele. Então, existem escovas que facilitam isso. Pacientes que tiveram sequelas de AVC, às vezes ele não movimenta aquela mão, ele usa o movimento de maneira errada. Então, eu tenho que entrar com o quê? Quando uma escova convencional não vai ter como utilizar, eu vou entrar com escovas elétricas. A escova elétrica a gente cada vez. Pacientes com destreza limitada, eu vou ter que ver. Também na amnésia, eu vou ver. Vamos ter uma sessão só para a gente escovar o dente? Vou mostrar como você vai escovar o dente. Vou ver. Então, se ele tiver alguma limitação, é a hora que eu vou entrar com essas escovas. Pacientes não colaboradores, paciente não colabora, vou entrar com a escova elétrica para poder me ajudar até ele pegar aquele desejo de escovar, para ver que é importante realmente que ele possa escovar o dente. Então, também, como a escova dental convencional, existem vários modelos, vários formatos de escova. Existem escovas, gente, são bacanas, são interessantes demais. Que o quê? Que quanto mais força a gente faz, ela trava.
Então ela ajuda o quê? Aquele paciente que faz muita força, ela não vai escovar, ela para. Então tem que diminuir a força dele. Isso é legal para ele adestrar e voltar a aprender a escovar o dente. Só que ela também é o que? O refil dela, ela muda também. Então de tempo em tempo eu vou ter que trocar esse refil também. Não vai usar eternamente. E muitas das vezes elas são a pilha. Eu tenho que colocar a pilha. Bom, o formato aqui do escova da Oral B existe indicação, né? O paciente está indicado para isso aí. Olha que interessante aqui. Vários estudos mostram que demonstra que a escova elétrica ela pode ser tão efetiva ou superior às escovas manuais em pacientes bem. Ela substitui? Não. Mas em algum caso ela acaba sendo necessária, como aqueles casos que o paciente que não tem destreza ou tem alguma incapacidade motora para fazer um paciente que está operado, um paciente que fez alguma cirurgia, não de boca, a cirurgia está no hospital, não tem como ele fazer higiene, então a gente tem um cuidador que vai fazer, a escova elétrica ajuda demais, gente, ela quebra um galho e consegue o quê? Limpar, ter efetividade de limpeza. Mas mesma coisa que eu dou de escova normal, ela não substitui fio dental, eu vou ter que criar um método nesses pacientes para que eu possa. Olha aquilo que eu falei, as escovas elétricas de boa qualidade, elas param de funcionar se o paciente coloca uma força excessiva. A escova normal não tem jeito. Então essa ela para. Opa, aí tem que diminuir a força para ela poder voltar a escovar. E a técnica é a mesma. De acordo com o tamanho da cabeça da escova que a gente vai usar e o tipo de oscilação que ela tem, algumas vibram, algumas são oscilatórias, a gente tem que saber qual que é a escova para mim poder indicar para o meu paciente e ensinar ele a escovar de maneira correta também. Então, existem vários tipos de tamanho de escova, de cabo de pega, de tamanho de cabeça, de formato de cerdas, cada um indicado para um tipo. Paciente que usa aparelho ortodôntico, um tipo de cerda ideal para esse tipo de paciente. Então, tudo isso tem que saber. E outra escova muito interessante que a gente usa bastante também são as escovas interdentais. Para quê? Ela remove a placa em lugar inacessível ao fio dental. Às vezes, o paciente usa uma prótese fixa, 3 elementos ou mais elementos, seja sobre implante, sobre dente convencional, ele precisa disso aqui. Às vezes ele fez uma cirurgia periodontal, ficou um espaço, a gente fala da amia, ficou um espaço de amia muito grande, que o fio dental, difícil dele ficar passando ali, ele usa isso aqui. Em pacientes que tem exposição de furca, o fio dental é difícil entrar naquela furca ali, ele tem que usar esse tipo de escova daqui, muito indicado. E também existem vários diâmetros, várias espessuras e durabilidade dessa escova também. Então a gente tem que saber indicar para que serve e faz parte do arsenal nosso. Uma das maneiras de usar ela lá. Então o que a gente tem nesse primeiro desenho aqui na letra A, que o que? Paciente normal, gengiva, ocupando o espaço de amê normal, ele vem com fio dental. Eu vou colocar uma escova interproximal nessa região? Não vou, senão eu vou acabar ferindo minha gengiva e trazer um traumatismo para esse paciente. Paciente que já perdeu, vou usar com indicação para que eu não aumente esse espaço. Paciente que teve uma periodontite, ou fez uma cirurgia periodontal, ou fez um tracionamento ortodôntico, escovas bitufo ou escova interdental para limpar essas áreas aqui. Da escova bitufo não vamos falar lá para frente também, porque ela entrou nesse desenho aqui. Então, na escova interdental, tem vários modelos, vários tipos de peg, isso é importante. Às vezes você não consegue pegar só com o polegar indicador, ele tem que segurar como se fosse, empunhar como se fosse uma escova dental. Tem também esse tipo de passador de fio. As escovas micros para regiões de difícil acesso, ele tem também. Então eu tenho que saber indicar e visualizar no meu paciente quais são as modificações. E as escovas Unio ou Bitufo são indicadas para área de lesão de furca, apiamento ou recessões, onde a minha escova fica difícil limpar, aí eu vou ter que usar minha escova Unitufo, porque limpar individualmente cada dente. Então, quando eu vou definir isso, na hora que eu fizer o exame clínico do meu paciente, poxa, eu vou ter que falar para ele, nesse lugar você vai ter que usar uma escova, você escovar esse dente, só ele, de maneira individual. Para quê? Para manter esse dente, eu tenho que mostrar isso para ele. Distal dos últimos molares, às vezes minha escova dental não consegue entrar, ela é muito difícil dentro. E eu não falei no fio dental, a gente tem que passar o fio dental nos últimos molares também. É uma região que acumula bastante cálculo também. Então, na distal de último molar, a gente, esprintagem de braços ortodônticos, prótese fixa, a gente tem que entrar com esses arsenais, e a prótese do implante também. E áreas de difícil acesso. E aqui são alguns modelos da escova de bitufo. Elas existem escova de punhadura, funciona como escova. E tem aquelas também que a gente pega interdental, que a gente consegue segurar com o indicador e com o polegar e poder fazer aquela limpeza individual. Mas às vezes o paciente não tem a destreza para colocar lá
um segundo molar superior, difícil acesso para ele, aí ele usa essa com escovas. Eu tenho que orientar. Quem cabe orientar isso aqui? É nós, profissionais da saúde, que vão ter que orientar sobre isso aqui. Existe um aparelho muito interessante também, o Waterpik, esse aqui é o convencional, é o mais antigo que tem aí, mas existem outras marcas desse tipo de aparelho. Ele é muito interessante, que existem várias pontas, ele dispensa, ele aplica o ar e a água, podendo colocar produtos químicos aqui também, para que ele possa usar. Existe indicação para usar isso aqui. Tá? Muito legal, existem vários tipos de modelo, hoje na internet a gente consegue comprar de vários tipos, vários valores. Olha que interessante lá. Então, às vezes, nesse próprio aparelho, ele tem uma pontinha que ele joga água, ele tem uma escova elétrica que vem acoplada junto ao aparelho. Ele é muito interessante para limpar em regiões de implante. Às vezes faz um protocolo no paciente. Interessante que o paciente tenha esse tipo de aparelho para que ele possa fazer a manutenção adequada do tratamento que foi feito. Na Waterpik existe um portátil pequenininho, esse aqui é o convencional, o mais antigão que foi lançado há muito tempo. Ele só tem uma ponta que a gente consegue pegar e aplicar, fazendo a escovação com jato. Ele não substitui escova, tá, gente? Ele é um plus, vamos falar assim. Existe esse aqui, o mais novo, que ele tanto vem com o aplicador do jato água e ar, quanto com escova elétrica. Esse aqui é o mais completo, esse aqui é muito, muito, muito interessante, principalmente para pacientes mais idosos. Facilita a higienização dele demais, demais, demais. Olha, esse desenho aqui, região de implante, ele consegue manter a higiene, mas depois que eu instalei a doença periodontal, que é muito difícil dele remover. Eu tenho que ir no consultório para o dentista fazer. Mas muito interessante esse tipo de aparelho. Existem várias marcas, o Waterpik, que é o convencional que a gente acha mais. Existe a Oral-B tem, acho que a Colgate tem também, existem várias marcas na internet, a gente consegue. Qual que são as diferenças? A gente tem que ficar atento com a força do jato de água e ar que ele solta. E temos que explicar para o nosso paciente o que? As lesões causadas pelos métodos de controle de placa. Então, escovação exagerada, escovas erradas, escova de dente duro, escova de dente frisco muito abrasivo, aquela escova que a gente está querendo usar há muito tempo. Então, é importante o quê? Eu conscientizar o paciente que sim, isso aqui é culpa também da escovação. Ele está fazendo isso aqui mesmo. Tá? Então, a gente tem que mostrar o porquê. Então, no controle químico do biofilme. Então, hoje, a gente chega em supermercado, em farmácia, existe uma gama gigantesca de produtos para bochecho, que falam que evita placa, que evitam cálculo, que evitam cárie, que clareiam o dente. Então, quando a gente vai estudar isso aqui, é interessante a gente ver como que se enquadram esses produtos, tanto o creme dental quanto esses produtos de bochecho. Então, é o seguinte, quando eles fazem o registro desse produto na Anvisa, eles não fazem como medicamento, eles entram como cosmético. Então, a legislação para esse tipo de produto é diferente da legislação do medicamento. Então, ela é um pouco menos branda. Então, às vezes, a gente escuta algumas coisas aí e fala, mas não é possível, esse produto não consegue fazer isso. Mas a legislação permite que ele faça esse tipo de propaganda. Então, cabe a nós, profissionais da saúde, orientarmos os nossos pacientes, não proibindo de maneira imediata, mas assim, orientando ele, falando da real necessidade e quando ele deve usar esse produto. Então, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Então, quais são os objetivos de um controle químico? Que inibição da colonização da bactéria, inibição daquele crescimento de bactérias que a gente tem e eliminação ou modificação da placa. Hoje não existem produtos que são capazes de fazer isso com eficiência, mas vários estudos estão sendo feitos e num futuro muito próximo é bem provável que esses produtos ajudem muito nisso daqui. Então, a indicação, ele serve aqui, ó, adjunto. Isso aqui, gente, é removido do livro de Lind, de artigos. Olha aqui, eu coloquei aqui, ó, adjunto ou substituto do controle mecânico. Coloquei sublinhado em negrito. Por quê? Substituto transitório, não substituto imediato. Eu falo, não vou mais ter que escovar dente nem passar fio dental. Gente, não existe isso, tá? Então, às vezes o paciente sofreu um acidente,
fez uma cirurgia, ele está com contenção rígida, fez um tratamento ortodôntico, fez correção cirúrgica de posicionamento ósseo para os dentes, ele está com contenção rígida, ele vai ter que fazer um bochecho, não tem como ele escovar o dente. Então, ele é um substituto que transitório daquilo da escovação e do fio dental. Ausência de coordenação motora, às vezes é uma ausência de coordenação motora transitória, ou às vezes é uma ausência de coordenação definitiva, aí ele vai ter que usar, mas desde que tenha um cuidador dele que faça a parte mecânica, é importante. Não tem como a gente remover isso aí. Então, nesse tipo de paciente, eu vou ter que fazer um tratamento conjunto disso aí. Doenças periodontais agudas, às vezes tem algum medicamento, algumas substâncias dessas colutórias que nos ajudam, sim, naquele momento. São todos os casos? Não, casos específicos. Após algumas cirurgias periodontais, cirurgias dentais específicas também tem. E o que a gente usa muito? Para diminuir a dispersão do micro-organismo por aerosóis. Então, quando começou o Covid, uma das obrigações que a gente fazer, foi até determinado pelo CFO, junto com o CRO, que deviam fazer, antes de qualquer atendimento, fazer bochechos com soluções para que diminuiu a quantidade de bactéria naqueles aerosóis que a gente ia fazer. Então, o agente químico ideal ele tem que ter o quê? As propriedades físicas dele. Baixa tensão de superfície, o que ela significa? Ela tem que se espalhar sobre as paredes celulares da bactéria, ela tem que aderir na bactéria, ela tem que afastar aquela bactéria dali. Substantividade, o que é substantividade? Capacidade de permanecer aderida ao tecido da boca por um determinado tempo. Então, muitas vezes a gente usa o que? A gente vê comumente, o paciente faz o bochecho, cospe e joga água na boca. Eu perco essa substantividade. Estabilidade, então ele tem que permanecer naquele estado durante um período de efetividade que ele vai agir sobre o dente, ou sobre a gengiva, ou sobre aquela bactéria. E outra, capaz de ser formulado. Eu tenho que ter possibilidade de formulação dele. Não adianta fazer um produto que não tem como ele ser formulado. As propriedades fundamentais do agente químico: segurança, estabilidade, efetividade, como foi dito, especificidade. O agente químico é específico para o micro-organismo que causa a doença. Então é muito difícil a gente tem uma doença, então vou ter que usar aquele agente químico específico que ela. Então a gente viu que na boca existe uma gama enorme de bactérias. Tem bactéria boa e bactéria ruim. Temos fungos, temos diversos elementos na boca. Então, às vezes eu uso um produto desse que dizem que mata tudo, ele vai trazer muito malefício para a nossa boca. Então vai matar algum tipo e outros vão crescer em detrimento daquelas substâncias, não vai ter mais nada. Outra, substantividade, importantíssima, capacidade do agente químico permanecer aderido ao tecido da boca por um determinado período de tempo. Então, o controle químico, segundo o Linde, ele fala o quê? Ele tem que ter um efeito bactericida, ele leva à morte a população de micro-organismos, ele mata aquele micro-organismo, ou um efeito bacteriostático, ele paralisa o crescimento daquela população de micro-organismos. Muito interessante, quando nós estamos fazendo algum procedimento cirúrgico, ele estabiliza aquilo lá, até a gente poder fazer uma raspagem, remover aquela placa que está presente naquele nosso paciente ali. Então, em 65 ele fez um estudo que ele falava o quê? A gente segue isso até hoje. Então, a placa supra ou subgengival, ela vai determinar o quê? Uma inflamação gengival. Então, ela tem um ciclo. Então, eu tenho que saber onde eu vou intervir nesse ciclo. Então, eu vou fazer minha avaliação clínica do paciente e vou saber onde eu vou intervir nesse ciclo. Então, se é no começo, se é na minha inflamação gengival, ou se já é na minha gengivite induzida pela placa, ou se é na minha periodontite. Então, assim, quanto mais essa placa, mais essa doença vai evoluindo, mais difícil é meu controle físico, meu controle mecânico, né? E meu controle químico. Então, quanto mais eu evoluo, eu vou ter que entrar com o cirurgião dentista nessa intervenção. Por mais que os produtos químicos, nesses produtos que são vendidos, falem ao contrário. Então, a gente sabe que através de trabalho, através de ciência, ela se evolui. Então, o agente químico ideal, segundo Brosman, em 96, não pode ter cheiro desagradável, não pode ter gosto desagradável, não mancha e não pode causar dor ou desconforto. Esse é o ideal. Será que existe esse produto? Nós vamos ver quais são aqui. Efetividade.
ele tem que ter alta atividade germicida, amplo espectro de atividade, extrema margem de segurança e atividade por um longo período. Limitações, entrada na bolsa. Então, quando eu tenho bolsa instalada, é difícil esse produto poder entrar nessa bolsa. O fluxo do fluido gengival expulsa esse tecido. O efeito do biofilme não deixa esse tecido aderir também. Custo-benefício, às vezes é muito caro para o paciente poder comprar esse aqui. E o uso correto pelo paciente. Então, tem indicações para a gente poder indicar. Então, cabe a mim, cirurgião dentista, poder colocar isso na mente do meu paciente para que ele use de maneira correta. Então, nós temos vários tipos de compostos. Então, vou citar alguns aqui. Os óleos essenciais são compostos fenólicos, muito usado para o nosso, muito vendido. O Listerine, o que ele faz? Característica dele, né? Romper a parede celular, inibe as enzimas bacterianas, reduz os sinais de inflamação, baixa substantividade, essências naturais, timol, eucaliptol e o mental. Efeitos colaterais, queimação, gosto desagradável, injúrias à mucosa. Ele queima a mucosa se usado por um período muito longo. Vamos ver as indicações de uso do Listerine. Outro, triclosan, que são compostos fenólicos. Qual que é o produto relacionado a ele? O Plax, o sorriso antiplaca, que vem com vários sabores também, bastante vendido. Ele tem baixa toxicidade, rápida liberação, maior retenção em boca e potencialização do efeito. Efeitos colaterais, quase nenhum indicado pelo fabricante. Agente oxidante, esse aqui é um agente também bastante vendido, que era o peroxil, era muito indicado quando fazia para cirurgias periodontais, raspagens periodontais, ele era muito indicado também. Ele é um desinfetante, ele libera oxigênio, eles afetam a membrana do DNA da célula, né? E o exemplo comercial dele é o peróxido de hidrogênio ou peroxiborato. Compostos quaternários de amônia, quais são os efeitos? O Cepacol, também foi um dos primeiros, bastante vendidos também. Ele queima, o uso prolongado dele, queimação, manchamento da língua, pareciam úlceras, formação de cálculo. Olha, gente, ele vinha para proteger e acabava favorecendo a formação de cálculo. Então, um exemplo comum que a gente diz dele, o Cepacol e o Oral-B também, bochecho. A gente bastante encontrado também. Clorexidina também, muito encontrado, muito usado por pacientes também. Existe indicação dele, a gente indica ele na prática odontológica. Então, o que ele é formado? Ele é composto de quê? Da bisguardina catiônica, disponível na forma de gel. Então, ele é o quê? Digluconato, o acetato e cloridato, nas concentrações para bochechos ou colutórios de quê? 0 a 2% ou 0,12%. O exemplo comum que a gente consegue comprar em farmácia é o qual? O Periogard. Quais são as características dele? Ampla ação antimicrobiana. Ele tanto ataca os grãos positivos como os grãos negativos. Eficaz contra fungos e leveduras. E altera a aderência da bactéria. Opa, então ele tem indicação aqui. Em algum momento ele tem indicação. Então eu sei como ele funciona, vou indicar. O paciente vai usar isso aqui pro resto da vida? Não pode usar isso pro resto da vida. Olha os efeitos colaterais que ele faz. Manchamento cinzentado, meio marronzado, alteração do paladar. Então, trabalhos indicam menos de 30 dias de uso dele, já altera o paladar, um manchamento muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado em que pacientes que são facetados, que a gente tanto faz de faceta de resina, faceta de porcelana, eu vou manchar essas restaurações, vou manchar principalmente o que? A minha linha de cimento. Então, perigoso isso aqui. Queimação, irritação e descamação da mucosa, muito comum descamação da mucosa, com uso não tão prolongado, já acontece aqui. E a indicação de uso dele, quando vai usar, segundo o fabricante, o quê? Bochecho 2 vezes ao dia durante 60 segundos e após bochechar, não fazer ingestão, não lavar a boca, não fazer, após cuspir o produto, né? Não fazer ingestão de alimentos, não fazer ingestão de líquidos, porque esse produto possa permanecer na cavidade oral. Então, as indicações da clorexidina, elas suplementam a higiene, complementam a higiene oral, principalmente deficiências mentais, paciente que não consegue, gente, fazer aquela higiene, mas não no uso prolongado, vamos usar usos esporádicos desse produto. Pós-cirúrgico, coloquei em vermelho, que não são todos os pós-cirúrgicos, existem indicações para que nós possamos fazer isso. Então, o quê? São pacientes individualizados, são casos individualizados, são todos os casos? Não. Eu nunca vou usar? Também não, existem casos indicados. Pacientes com ulceração oral, vamos ver que tipo de ulceração também é indicado. Tratamento estomatítico por próteses
Também ajuda. Por quê? Porque ele diminui a concentração de bactéria naquele primeiro período do uso ali. Tá? Esse aqui foi citado por quê? Por NID de 2010. O pós-cirúrgico vermelho eu coloquei aqui porque existem alguns artigos que não recomendam a utilização dele pós-cirúrgico, dependendo do tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Então, no decorrer das nossas clínicas, nós vamos falando mais sobre esse tipo de produto aqui. Então, ele faz parte, sim, do uso, em alguns casos. Essa aqui é uma tabela que fala de quê? De todos os produtos que são vendidos. Então, é um trabalho importante aqui para a gente saber quais são. Qual que é o cloreto de cetilpyridino, o triclosan, os óleos essenciais, o gluconato de clorexidina. Então, aqui ele fala o nome do produto, o fabricante, a concentração que ele é vendido. Então, são as marcas. Então, se a gente tiver alguma dúvida, é só pesquisar aqui nesse artigo, aqui no material que nós vamos disponibilizar para vocês, que vocês vão saber indicar. Então, na hora que o paciente chegar, falar, eu uso tal produto, tal Listerine. E Listerine, qual Listerine? Vou olhar ali, qual é esse aqui? Esse aqui. Então, qual que é óleo essencial? Para que ele é usado? Para que ele é indicado? Eu tenho essas indicações aí. Então, os veículos que são usados, então, são os colutórios, bochechas, os cremes dentais, sprays, existem sprays também que nós usamos, irrigadores, vernizes orais também, e o fio dental, que ele é um veículo de utilização também, segundo o LIND, de 2010. Então, o creme dental, o que ele contém aqui? Eles são abrasivos. Qual que é o abrasivo que contém ele? É a sílica, alumina, carbonato de cálcio e fosfato de cálcio. Então, a gente tem que ver qual que é o creme que eu vou indicar para o meu paciente e ver qual que é o produto que ele tem. O detergente dele são gomas e sílicas. Adoçantes, ele tem um adoçante para dar um saborzinho dele, a sacarina. Umectante é a glicerina e o sorbitol. Aromas, vários tipos de aroma, normalmente menta, hortelã, alguns que não têm sabor, mas normalmente eles têm esse sabor para quê? Para que o paciente faça venha querer utilizar esse produto. E ativos também, existe o flúor. Então ele já tem a concentração ideal do flúor nesses cremes dentais ou pastas dentais. Então os cremes dentais ou géis dentais ou pastas dentais, eles são o quê? Utilização de dentifrícios fluoretados. E é fundamental que o paciente utilize esse tipo de produto. Então cabe a nós ver qual produto que eu estou usando, vou indicar um outro de acordo com a necessidade do paciente. Outros ativos, outros agentes podem ser incorporados ao produto. Existem pastas, cremes dentais específicos. Então, nós temos hoje aqui para sensibilidade, tem o Sensodyne, que é a marca comercial dele. A Colgate tem o Sensitive. Existe o Colgate Total 12, que é anti-tártaro, anti-placa, anticárie. A gente vai ver para qual que é a necessidade. Então, eles falam assim, vamos ver se realmente eles funcionam e fazendo a indicação para o nosso paciente. Então, assim, existe uma gama muito grande de produtos disponíveis para a compra do nosso paciente. Então, eu tenho que indicar para ele e mostrar para ele qual é o melhor. Então, eu tenho que pegar lá, ver o que tem o produto nesse aqui, o que compõe cada produto desse aqui, para poder indicar. Em relação à sensibilidade, então é muito vendido hoje, muito forte o comércio do Sensodyne, mas existem outras marcas. A Colgate tem, a Lancer tem um diferente, existem várias marcas aqui, então eu vou ver qual que funciona. E o interessante é o quê? É caso específico que o paciente tem que usar. E muitas vezes ele não vai nem escovar o dente com isso daqui. Depois ele fizer a escovação dele com creme dental comum que a gente está indicando para ele, ele vai colocar um pouco no seu dedo e friccionar sobre aquela região até que diminua a sensibilidade daquele dente. Então é interessante que esse produto possa agir durante um período de tempo sobre o dente. Porque muitas vezes a gente já escova o dente, faz bochecha e cospe, que é o normal, foi embora o produto. Então ele não age. Então alguns produtos desse aqui, até o próprio fabricante indica que ele faça o uso dessa maneira. Então, evidências científicas, gente, é muito importante estudar, ver bastante trabalho, tem trabalhos sérios, tem trabalhos comerciais também, então cabe a nós o que? Saber ler esses trabalhos, investigar sobre esse trabalho. Então foi um trabalho que foi feito com Colgate Total 12, que ele mostrou o quê? Redução estatisticamente significativa de bactérias cultiváveis em dentes, bochechas, línguas e gengivos com uso desse coagulador em comparação com cremes fluoretados não antibacterianos de outras marcas, após 12 horas de escovação. Por isso que ele chama Colgate Total 12. Então ele fala, por esse trabalho, que ele tem uma efetividade em boca de 12 horas. Então é interessante ler esse trabalho, por exemplo, um trabalho recente, de 2018. Está citado aqui, vocês pegam a bibliografia e podem dar uma estudada nele.
Colgate Total 12 é isso aqui. Aí na propaganda dele, ele fala que lentes, língua, bochechas e gengiva por até 12 horas. Então a Colgate tem bastantes produtos relacionados a isso. A Oral-B também tem produtos relacionados a isso. A Colinos também tem. Existem outras marcas, gente, no supermercado tem várias. Eu acho assim, antes da gente indicar, a gente pesquisar, a gente usar, testar na gente, ver, não, realmente ele tem efetividade, ele funciona para isso e tal, e mostrando para o paciente o quê? Que eles não fazem milagre. Então tem produtos que vendem milagre, mas infelizmente não fazem milagre. Eu dependo muito do meu paciente para fazer uso disso. Então eu tenho que ter o quê? Saber, conhecimento, biologia, entender de biologia, entender desses produtos, trabalho científico sobre isso aí, e entender como que ele funciona clinicamente, como que ele vai trazer algum benefício efetivo para o meu paciente quando ele vai usar na casa dele, tá ok? Então nossas considerações finais sobre essa apresentação seriam o quê? Que existe uma grande variedade de agentes antimicrobianos disponíveis. Cabe a gente estudar, saber a indicação, saber como. É muito difícil, às vezes, igual eu falei no começo, às vezes o paciente já viu aqui na cabeça, ele quer usar aquele produto, porque aquele produto dá uma sensação de limpeza, entre aspas, para ele, uma sensação, porque alguns produtos têm eucaliptol, tem mentol, e esse mentol dá uma efervescência na boca, então ele dá aquele sabor, nossa, minha boca está limpa. Então eu tenho que mostrar para o paciente o que realmente é limpeza na boca dele. E principalmente, gente, tem que fazer uma correta avaliação clínica para indicar esses produtos. Então, novos produtos são lançados todo dia, como eu disse para você, que é cosmético. Então, a legislação sobre isso aqui é muito menor que a legislação sobre medicamento. Então, isso aqui lançam, todo dia tem produto novo sendo lançado. Então, cabe a gente o quê? Estudar. E a mídia é voraz, a mídia vem em cima disso daí mesmo. Então, a mídia lança um creme dental falando que ele vai clarear o dente, e a gente estuda, sabe que não é bem assim. Então, cabe a gente o quê? Opa, vai condenar ou não vai condenar? Vou indicar, vou mostrar para o meu paciente qual a maneira correta para ele poder usar esses produtos. Se existem alternativas para ele, às vezes com um investimento muito menor, ele vai ter um benefício muito maior do que esses produtos midiáticos lançados aí. Então, pesquisas sérias, gente, estão sendo lançadas todo dia, muita pesquisa boa nesse campo e muita produção boa vindo por aí, tanto produção científica quanto produtos bons vindo por aí. Então, mais uma vez, cuidado com a mídia. Procurar sempre informações baseadas em publicações científicas. Então, vocês, como profissionais da área da saúde, esse vídeo aqui é exclusivo para profissional da saúde, para alunos, vocês são formadores de opinião. Então, seu pai, seu avô, seu namorado, vai vir em você e perguntar, mas aquele lá do clareamento que o fulano de tal usa, não funciona? Você tem que ter argumentos para mostrar para ele o que funciona e o que não funciona. Ok, gente? Então, acho que era basicamente isso que a gente queria ter passado. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em nossos meios de comunicação, procurem a gente pela faculdade, tanto eu, o professor Henrique, o professor Olegário. Estamos quase que diariamente ali na faculdade, vem perguntar para a gente. É uma área bem interessante, muito importante, não relacionado só com a periodontia, mas relacionado com a saúde bucal em geral, com tratamentos odontológicos restauradores que a gente faz. É muito importante a gente ter noção desses produtos que nós estamos usando e o que a gente pode indicar para os nossos pacientes. Ok? Gente, então muito obrigado pela atenção e estou à disposição de vocês, tá? E até breve. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus.